Boa noite, eu me chamo Silvia e vou dar continuidade à equipe falando um pouco da vigorexia, né? Que também é conhecido como dismorfia muscular, um transtorno dismórfico corporal. Né? Do que se trata a vigorexia? Se trata de um transtorno obsessivo compulsivo, que é o oposto da anorexia, né? A anorexia é quando o indivíduo ele fica preocupado com o excesso de peso e a vigorexia é quando o indivíduo ele fica preocupado com o corpo fraco, né? O corpo muito magro, com músculos pequenos. E obrigada. Boa noite a todos. Irei falar sobre a bulimia. O nome bulimia vem do grego bous, boi, e limos, fome, ou seja, fome intensa. Chamamos de bulimia quando o indivíduo tem episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo, seguidos por comportamentos compensatórios inadequados a fim de evitar a obtenção de peso. Isso inclui uso de diuréticos e laxantes, jejum, dietas rigorosas, muitas das vezes remédios emagrecedores sem uma orientação médica e vômitos induzidos. Ainda não se tem uma causa definida da bulimia, mas pode envolver predisposição genética, aspectos psicológicos, físicos, familiares, entre muitos outros. Varia de pessoa para pessoa. Geralmente era mais frequente em mulheres, só que essa realidade ela está se transformando. O diagnóstico nem sempre é fácil, porque os sintomas não são tão evidentes quanto os da anorexia. Então é interessante que leve em consideração a história do paciente, seus hábitos alimentares e a constante preocupação com o peso. Tais aspectos precisam ser observados cuidadosamente. O tratamento exige o acompanhamento da equipe multiprofissional. Dentre eles inclui médicos, nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. O uso de antidepressivos é útil caso a pessoa apresente depressão e ansiedade. A bulimia e a anorexia não são a mesma coisa. A bulimia tem episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios. Já a anorexia, a pessoa deixa de comer e acaba aqui perdendo peso de forma rápida e muitas das vezes pode acabar levando a um estado de desnutrição e essa pessoa pode acabar vindo a óbito. Só que uma é mais fatal do que a outra. No caso, a anorexia é mais fatal do que a bulimia. Importante salientar que tanto a anorexia como a bulimia são transtornos alimentares. Galera, boa noite. Meu nome é Carlos Breno, como você já sabe, né? E a gente ficou responsável por escolher o tema os transtornos alimentares na adolescência. E como vocês puderam ver no relato das meninas aí, fatores que realmente levam as pessoas a desenvolverem esses transtornos, principalmente na adolescência, né? Que são esses tipos de transtornos eles se iniciam na faixa da adolescência para a idade adulta, principalmente na adolescência, porque é um processo em que o adolescente ele vai passar por esse processo de aceitação, né? E existem vários fatores que levam eles a desenvolver esses transtornos, né? E a gente trouxe 3 deles, que foi a bulimia, a anorexia e o transtorno de pica, que é um transtorno que eu também não conhecia, né? E conheci agora recente, na minha abordagem que eu estou inserido, e foi falado abordar esse transtorno. E a gente também trouxe outro, mas que, como vocês puderam ver, não. Tá, tô me atrapalhando até no vídeo aqui. Mas voltando, não é considerado um transtorno, né, de alimentos, na alimentação, mas está relacionado à imagem corporal, né?
E eu fiquei, né, para falar sobre a anorexia, que é um transtorno em que leva o adolescente a manifestar comportamentos em que induz a comer menos, né, ou se come, né, se sente culpado como se tivesse comido muito e a bota para fazer vômito induzivo, se eu não me engano, se é assim que se diz quando a pessoa provoca o próprio vômito, né? E isso leva o indivíduo a aderir certos problemas de saúde, né? Porque é um transtorno em que o adolescente, o adulto, para ele, a imagem dele acha que tá gordo, né? Ele se vê gordo, mas realmente na realidade ele não está, mas na visão dele, na realidade dele, ele acha que tá gordo ao se olhar no espelho. E isso faz com que ele tenha, né, como é que eu posso dizer, dietas severas, né? Ou então não come nas principais refeições, às vezes não almoçam, ou se almoça, como eu falei, induz ao vômito, né? E isso leva grandes problemas relacionados à saúde, que está relacionado à magreza, o MMC, acho que nesse problema de anorexia, acho que é de 15 abaixo do peso, se eu não me engano, que eu acho que é a severa, se eu não estou lembrado. Mas é isso, né? E o que leva os indivíduos a aderir a esses problemas, né? Esses determinados transtornos. Muitos está relacionado à autoestima, né? Como as meninas já devem ter falado ou vão falar, mas eu já estou dando início, ou se já falaram. A alta baixa estima, né? Por padrões, né? Da mídia que relaciona a ter um corpo perfeito. Também está relacionado à própria família, né? Principalmente, às vezes, a família induz, ou então o adolescente ele passa por preconceito, como a gente pode ver, o adolescente está em constante mudança, está em um processo de aceitação, e muitas das pessoas, ou a própria família, quando o adolescente adere assim, como é que eu posso dizer, uma personalidade, muitas famílias não aceitam e o adolescente ele pode desenvolver, né, esses transtornos e aderir a esse método, né? E assim, o tratamento está relacionado a terapias, né? Porque a pessoa já desenvolve isso através de problemas, situações traumáticas, bullying, situações em que leva a pessoa à frustração, né? Principalmente à depressão. E também está também ligado à nutricionista, né? Porque por a falta de a pessoa, né, se restringir de alimentos ou então fazer dieta severa e não comer determinados alimentos, o nutricionista também é importante para fazer uma dieta saudável para essa pessoa, com a ajuda do psicólogo, né? E é isso, pessoal. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o transtorno de Pica, né? Ou também conhecido como transtorno de alotriofagia. O que significa esse transtorno? É onde a pessoa ingere substâncias que não têm nenhum valor nutricional, como por exemplo telha, sabão, barro, argila, cabelo, fezes humanas, substâncias que não são alimentos, né? E isso ocorre mais em crianças a partir dos 2 anos de idade, né? E o que acontece quando a pessoa come isso? A pessoa acaba tendo uma intoxicação alimentar, né? Acaba passando mal essa substância, porque não é um tipo de substância que deve ser ingerida no nosso gastro intestinal, né? Então a pessoa não pode se alimentar disso. E o diagnóstico é dado a partir da pessoa ingerir essas substâncias a partir de um mês. A partir de um mês, esse diagnóstico
pode ser dado e a pessoa é considerada que tem o transtorno de pica, né? Mas também sabe-se que existem outros fatores, por exemplo, que acarreta, né? A pessoa já possui outras patologias, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, o autismo, né? Que pode acarretar daí a gerar esse tipo de transtorno, né? O transtorno de pica. E também, como eu falei, né, esse transtorno é comum em crianças, mas também mulheres grávidas podem ter esse transtorno. Por exemplo, elas sentem um desejo de comer telha, qualquer desejo comum desse tipo de substâncias, né, que a pessoa ingere, que tem esse transtorno. Aí o que acontece? O médico ele tem que ver, né, se tá faltando algum tipo de valor nutricional no organismo dessa pessoa, para ela tá querendo ingerir essa substância. Então não é só em crianças, em grávidas também pode acontecer esse tipo de transtorno, certo? Bom, e como que é feito esse tratamento para quem tem esse transtorno, né? O tratamento é feito a partir de exames, né? O médico ou o clínico geral vai passar os exames para essa pessoa, né? Para saber, como eu disse, se tá faltando algum valor nutricional, ferro, né? No sangue da pessoa. E, tipo assim, se o médico vê se existe algum problema psicológico ali envolvido no meio, aí ele passa, né? Para o psicólogo ou para o psiquiatra, né? Faz essa transferência, né? Esse encaminhamento. E aí o psicólogo ele vai tratar de sua determinada forma, né? Depende de cada abordagem, aí vê quais são os comportamentos, né, que levam essa pessoa a ingerir esse tipo de substâncias. E como eu falei lá no começo, né, tem que ver também se essa pessoa que tem esse transtorno já vem acarretado de outros sintomas, de outra doença que a pessoa possui, né, como a esquizofrenia, a deficiência intelectual, né, e entre outras. Então, esse é um pouquinho sobre o que é o transtorno de pica, né, ou conhecido como alotriofagia, e agradeço. Boa noite, obrigada.